Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32. Mas o que é a verdade, né? Bom, aqui no contexto do Evangelho de João, é claro que a verdade é Deus e é relativa a Deus. O próprio Jesus, em outro texto, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou melhor, ele é a autorrevelação de Deus. É ele que nos comunica quem é Deus. Nós sabemos quem é Deus olhando para Jesus. Ao olhar para Jesus, a gente vê amor. Então a gente diz: Deus é amor. Ao olhar para Jesus, a gente vê perdão. Então a gente diz: Deus é perdão. Ao olhar para Jesus, a gente vê o cuidado com os pobres, com os pequenos, com os frágeis. Então a gente pensa assim: Deus age assim. É assim que Deus é. É isso que é a religião, é essa que é a verdadeira religião. É cuidar do pobre, é cuidar do sofrido, não é tanto fazer ritos, celebrações, mas é viver na verdade. A verdade a gente nunca possui, a verdade a gente se aproxima dela. Até porque se a verdade é Deus, Deus é mistério. E ele não pode ser abarcado. A gente não pode, em hipótese alguma, captar Deus, prender Deus, apreender Deus. Por isso, a gente não pode apreender a verdade. Então é preciso muita humildade para a gente se aproximar da verdade. E é preciso humildade para reconhecer que quanto mais a gente se aproxima da verdade, mais ela nos escapa. E que quanto mais nós a buscamos, mais nós temos consciência de que não a possuímos, de que ela está para além de nós. E isso é bom, porque nós entramos numa atitude de reconhecimento da nossa miséria, numa atitude de reconhecimento das nossas fragilidades. Infelizmente, hoje em dia, nós temos muitos grupos que insistem em achar que são donos da verdade, inclusive no âmbito do cristianismo e no âmbito do catolicismo. Grupos que acham que têm a verdade por causa de uma definição dogmática, por causa de alguma doutrina que é estabelecida. Mas pense bem, minha irmã, pense bem, meu irmão. Se a gente puder apreender a verdade, então nós apreendemos Deus. E aí ele se tornou um ídolo. Toda definição dogmática, toda tematização da fé que a gente fala, ela é sempre precária, ela é sempre insuficiente para dizer quem Deus é. Nesse texto do Evangelho de hoje, Jesus discute com as autoridades judaicas porque eles acham que sabem a verdade. Eles batem no peito e dizem: eu sou filho de Abraão, eu não sou filho da idolatria, eu não sou filho do pecado. No texto joanino diz: eu não sou filho do adultério, mas o adultério na Bíblia é sempre uma referência à idolatria. Eles estão se orgulhando de serem judeus e de serem melhores do que os outros. Então eles acham que conhecem mais a verdade, que conhecem mais a Deus do que o próprio Cristo, que é a autorrevelação de Deus, do que o próprio Filho de Deus na carne, que revela para nós quem é Deus. O Evangelho de João, ele nos apresenta sempre Jesus com esse embate com as autoridades judaicas, mostrando para elas que o fato deles serem descendentes de Abraão, deles serem circuncidados, não faz deles pessoas melhores do que as outras, porque como o próprio texto de outros evangelhos diz, Deus pode fazer das pedras filhos de Abraão. Então, o Evangelho de hoje é um convite para a gente à humildade, é um convite para a gente se libertar de tudo que nos escraviza.
O texto diz assim: sereis verdadeiramente livres do pecado se eu vos libertar. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nenhum de nós é completamente livre. Todos nós temos nossas amarras, temos nossas prisões, todos nós temos os nossos limites que precisam ser reconhecidos com muita liberdade. Isso não faz de nós uma pessoa pior do que as outras. Ao contrário, isso nos engrandece. Porque, como diz um dos textos da carta de Paulo, ninguém tenha de si um conceito maior do que deve. Então, hoje, ao meditar esse texto do Evangelho de João, nós somos convidados a essa atitude de humildade, de buscar a verdade, buscar com insistência, buscar com vontade, mas a sempre perceber que quanto mais nós a buscamos, mais ela foge de nós. E isso é bom, isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque a gente pode, então, continuar esse processo cada vez mais, né? Porque a vida com Deus é caminho, é discipulado, é percurso. Ela não é uma coisa estagnada. A fé nunca está pronta. A fé é devir, ela é vir a ser. A fé é uma contínua resposta que a gente deve dar ao Deus amor que nos interpela. Então eu desejo a vocês que vocês continuem buscando a verdade, continuem meditando sobre esse texto de João e que não tenham vergonha de admitir que nem sempre nós temos resposta para tudo, que nem sempre nós sabemos tudo e que nós temos muito que aprender, não só uns com os outros dentro do âmbito da fé, mas inclusive com as pessoas que não creem, com as pessoas de outra religião. Também elas têm a verdade para nos ensinar, também elas podem contribuir com o nosso crescimento.